Boa tarde. Boa tarde, meu Camila, amigo. quanto tempo? Bom te ver de novo, né? Quanto tempo? Estou com saudade de você. Pode Boa tarde sentar. para todos. Com licença, sim. Sua. Nicarágua. Me conta, o que te traz aqui na Nicarágua? Estou caminhando por toda a América Central e eu geralmente em muitos lugares falo de Jesus e também gosto de conhecer pessoas, lugares, como vivem, como comem. Perfeito. Porque para mim todos os homens são iguais. Se tiramos a casca, toda árvore é igual. Que boas palavras. Então, o que eu penso, eu tenho que viver, não? Quantas pessoas você já conheceu nos últimos 3 meses? Nos últimos 30 dias conheci umas 50 pessoas, 50 pessoas. mais ou menos. Estou muito feliz porque esse ambiente, estou muito feliz. Estou pensando que sou espanhol, Camila, porque este ambiente realmente ficou muito bonito. O que você achou da barbearia? Parabéns para você, um ótimo nível, um bom espaço, Eu queria, excelente. com essa entrevista aqui, eu queria trazer uma visibilidade nova, uma visão de uma pessoa que não é da Nicarágua, mas tem experiência com negócios, tem experiência com pessoas, vendas, e que já teve sucesso Sucesso. na sua indústria. Então, eu queria saber um pouquinho mais da sua empresa, como você começou e como você chegou aonde você está hoje. Eu era uma pessoa que não era comerciante, era um funcionário público. Ok? E sempre pensava, eu quero que meus filhos não sejam empregados, dependentes de pessoas. Porque o macrosistema, em parte, escraviza pessoas. Rouba o tempo, que é o mais importante. Como você pode dar exemplos de como talvez as pessoas ficam na esclavitude do trabalho, do macrosistema, pode dizer? Isso é uma coisa que vem desde cedo. Porque o macrosistema quer 3, 4 coisas nossas. Quer-nos muito trabalho, muito consumo e que reproduzamos novos escravos. Estes são os 3 pontos do sistema. E como que você trabalhe muito. Como você conseguiu sair? Ou ter uma visão diferente das pessoas? Meditação, lendo alguns bons livros de filósofos gregos, filósofos romanos, observando na própria Grécia Antiga, não? Os gregos não trabalhavam. Interessante. Porque, claro que era outro mundo, outra história. Para um grego cada grego tinha 7 escravos. Então todo o tempo era dele. Por isso que a Grécia é famosa com Platão, Sócrates e muitos outros, não? Grandes pensadores ou pensantes? Como é a palavra? Grandes pensadores. Pensadores. Porque não trabalhavam. Porque o foco era meditação, era conhecimento. Então gerou o quê? Gerou uma sociedade que os que podiam não trabalhavam. Hoje estamos entrando no advento da inteligência artificial em concomitância com a robotização. Daqui a pouco, isso tudo que estamos vendo numa barbearia vai ser feito por robôs. Não muito longe. Aliás, tudo. Tá avançando muito rápido. Sim, com certeza, muito rápido. Pergunta: que habilidades um jovem precisa desenvolver para se destacar no mercado hoje? Já seja barbearia, vendas, atenção. Me conta um pouco de quando você começou. Você teve aquele medo de errar, aquele medo de não ter sucesso? Meu pai era um funcionário público, minha mãe uma professora. Coisas totalmente diferentes, totalmente dentro do sistema. E eu era um funcionário público também. Acontece que um dia chegou um cliente onde eu trabalhava, uma empresa de água e saneamento, e disse: eu tenho uma casa para vender. Eu conhecia a casa, era uma casa muito boa. E eu tinha um amigo que era corretor de imóveis. E este amigo, eu não tinha nem noção do que era um corretor de imóveis. Eu sabia que essa pessoa chegou sem nada da minha pequena cidade naquele tempo
E naquele tempo tinha um auto chamado Opala Diplomata. Era era caro, era um automóvel assim que para você pagar na época no Brasil, para você comprar, se quisesse agora o automóvel e você tem plata, mais 30% de ágio. Que todos queriam e não tinham. Claro. E ele em poucos meses comprou um Diplomata. Eu não tinha nem noção do que era um corretor de imóveis. Meu amigo disse, tem? Nossa, eu tenho um cliente, vou mostrar. E mostrou. E no dia que fomos transferir a casa, meu amigo falou para o dono da casa que iria pagar a comissão, metade do Marcos. Meu nome é Marcos. Quando eu peguei o cheque e abri ele assim, era um cheque, eu fiz a conta. Eram 2 anos de trabalho meu na empresa. E eu era gerente da empresa de saneamento da minha cidade, a pessoa que ganhava mais. Claro. Eu fechei assim, botei no meu bolso e falei, nunca mais vou ser empregado. Outro dia, estava desesperado atrás de um curso de corretor de imóveis. Depois, quantos anos você ficou na indústria? De água? Não, de corretor de... De corredor. Até agora, né? Você Sim, ainda tem... Eu tenho, sim. No comércio. No comércio. No comércio, de corretor de imóveis. Eu ainda tenho ele até hoje. E são quantos anos? 40 anos. 40 anos. Eu sou um senhor de 66, né? Tinha 26 anos na época quando eu comecei. E quando você começou a ter esse sucesso, a tua mentalidade trocou de mentalidade? Totalmente. Aprendeu outra pessoa. Coisas. Quando você já tem aquele acesso para as granas, né, que normalmente uma pessoa não tem. Sim. Que trocou? Aquilo foi um insight, não? De repente, abriu o mundo para mim. Meu Deus, como eu ganho pouco. E era bem pago, não era tão mal pago para o sistema. Como foi fácil vender esta casa? Como foi fácil? Quanto dinheiro? Não fico mais de empregado. Quando você já tem um faturamento muito alto, quais são as coisas que você talvez aconselha para uma pessoa que não tem muita experiência com isso? Esta pessoa tem que saber que o mesmo dinheiro que escraviza ela, porque somos escravos do sistema, se ela administrar bem e ganhar o suficiente para poder acumular, investir bem, porque não é só ganhar, é investir. Aonde vai investir? Porque o dinheiro não aceita desaforo. Então, essa pessoa tem que pensar que quanto menos o tempo em que ela acumule, esse dinheiro que ela está escravizando vai libertá-la. Por isso o sistema, o macrosistema, tem trilhões de propaganda e de portas abertas para você gastar. Aqui está a tua tarjeta, aqui está o teu cartão de crédito. Você tem muito crédito, gaste. O sistema é feito para você gastar, não para investir. Então, você tem que ter uma noção. Estou ganhando mais do que eu preciso, tenho que separar tudo que me sobra e tenho que investir. Então, porque é preciso ter uma noção, porque o sistema te ensina, a maioria das pessoas pensa assim, amanhã vou estar aposentado. Em espanhol, jubilado, não? Sim, amanhã eu me vou jubilar, em tantos anos quero trabalhar para jubilar-me. Não vai valer mais nada, não tenho mais honor, não sou mais ninguém, não vou ser feliz, porque ele te ensinou que viver é trabalhar. Você tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. É o oposto. Porque pode repetir a frase? Você tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Você tem que saber que o trabalho é um caminho duro, mas necessário. Mas quanto antes você acumular um patrimônio que possa dizer, estou livre, agora acordo quando quero, faço o que quero, caminho, vivo, conheço. Muitas pessoas têm essas condições, inclusive ricos, muito ricos, têm muita boa condição e continuam trabalhando, porque o sistema os programou e eles não têm mais a capacidade de saber o que é bom e o que é ruim. Repetiu tanto, o trabalho é bom que eles pensam que viver é trabalhar.
e morrem trabalhando com muita plata e às vezes não sabem nem com quem vai ficar. Perfeito. Esses conselhos aí, acho que não muitas pessoas vão ouvir. É preciso Porque- você estudar e conhecer o sistema e ter noção de uma coisa. Meu foco não é o trabalho é uma necessidade. Quando você põe o trabalho no seu devido lugar, você passa a pensar diferente. Agora, onde eu vou investir, no que eu vou trabalhar, depende muito também de aptidões. Você, por exemplo, é uma pessoa que morou nos Estados Unidos. Você conheceu muito, você viveu muito, você estudou muito, você olhou tudo. Voltou para cá por quê? Porque ama teu pai, tua mãe e este país. Você ama este país. Então, mas financeiramente falando, para viver de repente seria melhor. Mas você pensou, não posso ficar mais longe da minha mãe, não posso mais ficar longe de meu pai, não posso ficar mais longe de meu país. É difícil ficar longe da família. Agora falando um pouco mais dos negócios e da fidelização que eles têm com os clientes, me conta um pouco do que você valora como cliente quando você chegar numa barbearia, um restaurante ou alguma... Limpeza. Você vai num restaurante e vai no banheiro e o banheiro está sujo, a cozinha também é suja. A limpeza. A limpeza é um ponto fundamental. Relações humanas. Hoje eu almocei num lugar, um lugar bom, aqui é um bom lugar, você conhece, que você me levou ano passado, e o garçom era uma pessoa, a comida ótima, o ambiente limpo, tudo bom, mas o garçom não tinha capacidade de ter boas relações humanas. Olá, bom dia, o que deseja? Eu ainda falei para meu amigo que estava comigo, falei, este garçom é bem profissional, mas ele não interage a nível de relações humanas. Não há uma empatia, porque o cliente não está aqui só para cortar o cabelo. Ou às vezes o cliente quer conversar alguma coisa que lhe agrada, contar até alguma coisa de sua família. E se não, essa capacidade às vezes é importante. Tem pessoas que não gostam de falar de nada. Tem outros que aqui é um ambiente que eles ficam felizes, porque esse ambiente é muito prazeroso, na verdade. Ele foi bem pensado, não? Uma iluminação perfeita, um ambiente limpo, barbeiros com máscara, né? Você vê que, né, você chega aqui, tá difícil de reclamar de alguma coisa. Obrigado. Isso aqui foi tudo pensado. Isso aqui não veio de qualquer jeito. Te agradeço pelas Não. palavras. Eu gosto que É. você tem essa visão, essa noção Então, da nossa essa nossa barbearia empresa. aqui, por exemplo, uma peça-chave nessa barbearia, essa pessoa aí. A recepção. A primeira Cara do a negócio. primeira cara do negócio. Bom dia. Quantas pessoas você tem no seu negócio hoje? Sabe o que esta barbearia transmite para mim? O quê? Uma pessoa extremamente perfeccionista. Isso pode ser bom e pode ser mal Não, também. isso é né? bom. Isso é bom porque ela transmite que você é uma pessoa inovadora. Te agradeço. E o espírito é bom, por isso que é tudo perfeito, não só para você, mas para as pessoas que vêm aqui. Porque estas pessoas que estão aqui agora, elas estão felizes. Olha a beleza dessa barbearia, o som, a limpeza, como ela é simpática, essa jovem que atende aqui. Isso tudo tenho certeza que essas pessoas estão voltando. Eu te agradeço. Essa barbearia tem uma grande capacidade muito importante no negócio. Sabe qual é? Qual? Fidelizar o cliente. E também eu quero trazer uma visão diferente na Nicarágua. Uma visão de inovação, qualidade. Onde você vai encontrar uma barbearia em Nicarágua que tenha isso? Como é simples Comenta aí, né, se você é uma barbearia. e como é fantástico. Desenvolvimento mental, criatividade, numerologia. Onde você vai encontrar? Te agradeço. Após- Para finalizar essa entrevista aqui, Sim. quais são seus conselhos para um jovem empresário que está começando hoje? Primeiro, pensar por conta própria.
Segundo, porque muitas pessoas, é uma coisa importante isso, muitas pessoas têm múltiplas qualidades e o sistema não permite que venham a descobrir. Essa história que eu contei minha, imagina, filho de um funcionário público e de uma professora, nada a ver com o negócio. Aquele acontecimento despertou em mim uma coisa que eu nunca imaginaria que eu seria um empresário e nem um vendedor. Uma simples situação. Então você, jovem, precisa procurar aptidão dentro daquilo que você tem capacidade. E uma coisa importante para quem está na universidade, muitíssimas profissões a nível universitário vão desaparecer com a inteligência artificial e a robotização. Então você precisa escolher coisas que tenham um futuro longínquo. Se você, por exemplo, estamos entrando num mundo em que aproximadamente 50% das profissões vão desaparecer. Às vezes uma pessoa... Daqui a 4 ou 5 anos, não muito tempo daqui. Exatamente. E de repente você vai entrar numa universidade que depois você não vai ter emprego, porque o robô e a inteligência artificial vão te substituir. Exemplo, na China, já temos consultas de 15 minutos, coisa mais normal que existe com médico. Inteligência artificial. Quantos médicos perderam emprego já? Com médicos? Com médicos. Médicos e inteligência artificial. Imagina. E assim vai ser muitas coisas. Então é necessário ter um estudo profundo sobre o que tem futuro a longo prazo. Muito sério. E um importantíssimo, uma coisa fundamental. Se você não está disposto a arriscar, se você tem medo, então não vai dar certo. Outra pergunta. Vou premiá-lo antes que ele faça uma pergunta, porque esse menino saiu com quantos anos para os Estados Unidos? 13. 13 anos. Filho único de seu pai e sua mãe. Isso é uma coisa incrível. Começando pelo pai e pela mãe, com a coragem de dizer: meu filhinho vai morar nos Estados Unidos. Meu menino, porque 13 anos é um menino. É, uma criança ainda. E aquele menino que foi para os Estados Unidos não existe mais. Ele morreu. Veio outro. Outra cabeça. Com tudo isto, veio de outro conhecimento. Claro que esse menino já tinha uma boa estrutura, não? Familiar, funcional, conhecimento, ética, caráter, mas essa mudança mudou o menino. A única coisa que faz ele estar nesse país é o coração. Te agradeço. Porque ele deixou o coração aqui, ele foi sem coração para lá. Te agradeço pelas palavras. Então esse é um bom exemplo, né? Então, só que naquele tempo, há muitos anos atrás, apesar que ele é jovem, não tinha esta capacidade de conhecimento através da internet. E hoje, tudo que ele aprendeu lá, vocês podem aprender aqui. É muito diferente. Te agradeço. Parabéns pela coragem. Te agradeço. E te agradeço pela visita. Você veio de muito longe. Me conta da cidade, de novo. A cidade que você veio, do Brasil? A minha cidade é Bombinhas. 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 Uma cidade... Ele conhece. Ficou de vacações 2 meses muito lá. linda. Uma ficou cidade... de férias. E teve o prazer de conhecer o meu amigo lá em Bombinhas. Lá nos encontramos, a última coisa antes da despedida, eu estava caminhando na orla do mar, eu olhei aquele moço, aquele jovem, lendo, que livro? Eu estava lendo O Alquimista. Eu tenho lá. O Alquimista. E eu observei que o livro é bom, se não me falha a memória, eu parei, dei bom dia e falei que era uma boa leitura, né? Falou. E daí iniciamos uma amizade. Aí iniciou uma boa amizade já faz 3, 4 anos, verdade. Então vocês vejam a capacidade do poder das relações humanas. Quanta coisa eu aprendi com ele, ele aprendeu comigo. Estou na Nicarágua por causa dele. Obrigado por tudo que você me ensinou. Obrigado.